Olá, amados irmãos, aqui é o pastor Alberto Seiroc e nós vamos hoje meditar mais uma vez na Palavra de Deus. Antes de entrarmos na nossa mensagem, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que durante este mês de maio participaram da jornada de oração pela família. Recebi muitos comunicados de famílias que foram abençoadas nesse período. Quero agradecer pela sua participação e tenho certeza que todos aqueles que dobraram seus joelhos para orar pela sua família foram ricamente abençoados pelo Senhor. Mas continue orando, continue participando de outras campanhas de oração, onde nós estaremos juntos pedindo a Deus para que abençoe as nossas vidas, os nossos familiares, aquelas pessoas que precisam. Hoje eu gostaria de fazer um alerta para você. Um alerta muito importante para que você tenha cuidado. Cuidado, porque você pode perder tudo que você tem. Exatamente isso. Não fique assustado. Eu quero te explicar e a nossa mensagem hoje é justamente em cima desse tema. Uma advertência, um alerta a você. Cuidado, você pode perder tudo. Então, use o dom dado por Deus a você. Quero meditar com você sobre isso e que esta palavra, seja justamente o contrário. Porque se você seguir o conselho que eu vou te dar hoje, ao invés de você perder tudo, você vai ganhar muito mais. Porque a Bíblia, ela fala dessa perda, mas ela também fala e mostra como você pode ganhar muito mais na sua vida. Como é que nós podemos obter mais? Eu quero então convidá-lo para lermos a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. Nessa passagem bíblica, nós temos o seguinte relato: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo seja Deus glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo sempre. Amém. Nesse texto da carta do apóstolo Pedro, ele diz: cada um administre aos outros o dom como recebeu. A palavra dom quer dizer dádiva, mas também pode se referir a uma habilidade na sua vida, pode se referir a um talento, uma capacidade que Deus dá a cada um de nós. E ele está dizendo que nós precisamos administrar e administrarmos bem esse dom, abençoando outras vidas. Porque nós recebemos isso de Deus. E temos que ser bons despenseiros. Ou seja, precisamos compartilhar esse dom de acordo com a multiforme graça de Deus. Ou seja, as muitas formas, as muitas maneiras através da qual a graça de Deus vai se manifestando na nossa vida. Então, se o seu dom, por exemplo, for falar, que você fale segundo as palavras de Deus. Se o seu dom for administrar, que você administre segundo o poder que Deus dá. Não importa qual seja o dom que você recebeu. O importante é que em tudo Deus seja glorificado na medida em que você vai utilizando esses dons. E é justamente sobre a administração do dom que Deus nos deu
que eu gostaria de falar hoje, refletir com você, pensarmos juntos a respeito dessa bênção que Deus proporcionou a cada um de nós. Você quer aprender como você pode abençoar mais a sua vida? E você quer também saber quais são os cuidados que você deve tomar para que você não perca aquilo que você já tem? Então, vamos meditar na palavra de Deus, vamos deixar que neste momento o Espírito Santo de Deus tome conta das nossas vidas, da nossa mente, do nosso coração, dos nossos sentimentos, que neste exato momento nós nos deixemos ser conduzidos pela palavra de Deus que deve fluir até os nossos corações. Desde que o Espírito Santo de Deus, através dessas palavras, possa estar falando a você neste momento. Nós vamos então falar sobre como você pode administrar esse dom que Deus deu a você. E na medida em que nós formos aprendendo essas coisas, que você possa colocá-la imediatamente em prática na sua vida pessoal. Em primeiro lugar, administrar os dons significa que nós precisamos utilizá-los adequadamente. É isso mesmo. Administrar os dons significa utilizá-los. Quando você administra esses dons, você começa a usá-los de uma forma que você cumpra o propósito de Deus na sua vida. E esse propósito de Deus é sempre levar a glorificação do nome de Deus, a exaltação de Deus na nossa vida e na vida de outras pessoas. E para que nós possamos utilizá-los adequadamente, Deus, Ele nos capacitou a todos nós para exercermos esse dom, para colocarmos em prática. Então Deus, Ele capacitou cada pessoa com pelo menos um dom. E esse dom precisa ser desenvolvido. Porque existe um potencial dentro de você. Existe uma capacitação dada por Deus que está dentro de você e que talvez você nunca tenha usado na sua vida. Existem dons que devem ser cultivados na nossa vida, que devem ser administrados, tratados, desenvolvidos na nossa vida. E Deus colocou esses dons dentro de cada um de nós. Você tem pelo menos um dom dentro de você. Mas Deus não colocou apenas um, Deus colocou vários dons. E esses dons, eles vão sendo desenvolvidos no decorrer da nossa vida. Existe um erro muito grande quando nós falamos sobre esses dons, porque nós achamos que esses dons eles vão aparecer na nossa vida da noite para o dia, ou do dia para a noite, ou num determinado momento, num estalar de dedos, como se fosse um passe de mágica. Não é assim que ocorre. Nós somos transformados à medida em que nós vamos desenvolvendo esses dons. Você não se tornou o que você é hoje da noite para o dia. Você não foi dormir, né, e acordou da forma como você é. Não, você se tornou o que você é hoje porque você percorreu um longo caminho, um longo percurso para chegar até onde você está. E nessa caminhada você aprendeu muitas coisas. Entretanto, nessa caminhada, Deus colocou neste caminho vários dons para serem desenvolvidos, para serem colhidos, para serem colocados em prática. E muitas vezes nós não colhemos esse dom, nós não pegamos esse dom e simplesmente deixamos passar, não demos importância para ele. E buscamos outras coisas na nossa vida, menos pegar aquele dom que Deus deixou para nós, colocá-lo em prática
para desenvolver mais ainda a nossa vida. A vida é assim, nós vamos crescendo e vamos nos desenvolvendo à medida em que o tempo vai passando, porque nós vamos colocando todas essas habilidades em prática. Quando você começa a estudar, você não começa logo na faculdade. Você começa na primeira série, na segunda série, terceira, quarta e assim sucessivamente. Às vezes nós paramos no meio do caminho. Às vezes nós continuamos e até nos formamos. Às vezes nós concluímos o nosso curso, concluímos a faculdade, por exemplo, concluímos e paramos. E às vezes ficamos satisfeitos com aquilo que nós já temos. Já recebemos o nosso diploma, já estamos exercendo as nossas funções. Eu quero perguntar a você: você está satisfeito com a sua vida? Com aquilo que você já tem? Com aquilo que você já é? Pois bem, eu quero dizer para você que, embora você possa estar satisfeito com a sua vida, Deus não está. Por quê? Porque Deus, ele colocou um potencial muito grande dentro de você. E esse potencial que Deus colocou dentro de você ainda não foi totalmente utilizado na sua vida. Porque Deus tem novos dons, Deus tem novos talentos, Deus tem novas habilidades para a sua vida, Deus tem novos projetos para você. E você precisa alcançar novos patamares, você precisa alcançar novos níveis na sua vida. E se você simplesmente não passou de fase dentro do plano que Deus tem para você, você simplesmente está deixando de usar o dom que Deus lhe deu. Você não está administrando esse dom que Deus lhe deu. E muitas vezes nós perdemos muito tempo, muita oportunidade e não nos adequamos ao potencial que Deus tem para cada um de nós. Há um joguinho que os jovens, que as crianças, entre aspas, porque muitos adultos também fazem isso, que são os videogames. No videogame, você sabe que cada fase que você entra é uma preparação para a fase seguinte. Você não entra na fase seguinte sem que você tenha completado a fase anterior. E para você passar para a fase seguinte, você perde vidas, você ganha vidas, você vai aprendendo as técnicas para poder passar de fase. Na nossa vida, na nossa trajetória, é mais ou menos assim. Nós precisamos estar constantemente passando de uma fase para outra fase superior. Nós precisamos progredir na nossa vida, porque Deus tem desafios maiores para cada um de nós. E nós precisamos perceber quais são os dons que Deus vai colocando ao longo da nossa vida. E como você vai conquistando novos dons, novos talentos, novas habilidades. Há muitas pessoas que ficaram presas na sua vida apenas numa fase. Às vezes, um namoro desfeito, às vezes um problema na vida, às vezes uma perda que a pessoa sofreu e ela parou exatamente ali e não avançou mais. Ela não buscou novas vidas, ela não buscou passar de fase. Ela simplesmente ficou paralisada ali. Não lutou, não treinou, não se desenvolveu, não buscou novas habilidades. Então, quando as pessoas não se desenvolvem, elas não chegam ao final. Elas não conseguem ganhar novo fôlego, ânimo, vida, para poder passar para o próximo nível, para poder passar para a próxima fase, para alcançar novos patamares. Então Deus, ele nos capacitou com pelo menos um dom. E esse dom, ainda que seja um único dom, ele precisa ser desenvolvido por você. Ele precisa ser utilizado na sua vida. Você precisa colocá-lo em prática.
talvez seja um trabalho de evangelização, talvez seja uma palestra, talvez seja uma mensagem, talvez seja um curso que você tem que fazer. Qual é o dom que Deus está te chamando para que você coloque em prática? E você está fugindo. Você simplesmente coloca uma desculpa, você se auto-sabota porque você simplesmente não quer colocar esse dom em prática. Eu quero que você se lembre disso, que Deus capacitou com pelo menos um dom que precisa ser desenvolvido na nossa vida. E quando você percebe que Deus deu dons às pessoas, você também precisa entender que esses dons, eles são diferentes. Os dons são diferentes. O dom que Deus deu a mim não é o mesmo dom que Deus deu a outras pessoas. Embora tenhamos dons semelhantes, mas nem todos são iguais. As habilidades que Deus deu a cada um, ela precisa ser desenvolvida ao máximo. Por quê? Os dons são diferentes porque é nessa diversidade de dons que nós temos a edificação do corpo de Cristo, ou seja, a igreja. Imagine se nós tivéssemos uma igreja onde o dom de todas as pessoas fosse apenas pregar. Só teríamos pregadores? Ou se todos fossem diáconos? Ou se todos fossem cantores? Não, Deus deu dons diferentes às pessoas. Porque nessa diversidade de dons, um vai edificando o outro. E é isso que Paulo vai dizer quando ele escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículos de 4 a 8, onde ele diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Nem todos os membros têm a mesma operação, porque Deus distribuiu diferentes dons segundo a graça que nos é dada. É a parte que eu frisei ali em vermelho, para que você entenda que cada um tem o seu dom em particular. Ou seja, a figura que Paulo utiliza aqui é a figura do corpo. Cada membro tem a sua função. Cada parte do corpo desempenha o seu papel específico. Da mesma forma, na nossa vida, na igreja, na família, na sociedade, cada um tem a sua função. E à medida em que você vai desempenhando essa função, colocando em prática esse dom, desenvolvendo cada vez mais, a sua vida ela vai se encaixando dentro desse corpo. Ou seja, você vai encontrando o propósito e o significado na sua vida. Isso quando você coloca esse dom em prática. E a graça de Deus fez com que nós tivéssemos diferentes dons. E graças a Deus por isso, porque a figura é a figura do corpo. E cada parte do corpo tem uma função específica. É essa figura que Paulo utiliza para mostrar que cada um tem diferentes dons. Continuando ainda nessa reflexão, eu quero dizer a você que a não utilização do dom,
implica na sua perda. É isso mesmo. Quando você não utiliza o dom, você perde esse dom. Você simplesmente o enterra, não desenvolve. Mas o pior não é isso. O pior é que aqueles que não usam bem aquilo que foi dado, não vão conseguir mais, não vão conseguir progredir na sua vida, e até o que eles têm lhes será tirado. Então, o perigo da não utilização do dom, da capacitação que Deus deu a cada um de nós, implica na sua perda. É como se você tivesse, alguma coisa e que você parasse de usar. Você deixa largado lá no canto. Um dia, quando você pensa em usar aquele objeto, aquela coisa que você deixou guardado, você vai ver que não está funcionando mais, porque enferrujou, estragou e agora você não consegue usar. É exatamente isso que acontece com o dom. Quando você não o utiliza, você perde. Eu quero ler com você agora um texto que se encontra lá em Mateus capítulo 25, que é conhecido como a parábola dos talentos. Essa parábola dos talentos, ela mostra Jesus dando a 3 pessoas uma quantia em dinheiro para que eles pudessem então granjear, ou seja, investir e ganhar mais, e ele então mais tarde viria prestar contas. Na parábola dos talentos, ele conta então essa história para que nós estejamos atentos justamente a esse fato de que a não utilização do dom implica na sua perda imediata. Então vamos ler essa parábola, conhecida como a parábola dos talentos. O texto diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Mateus capítulo 25, versículos 14 e 15. Nós vamos continuar nessa passagem, mas eu só quero fazer algumas observações na parábola dos talentos. A palavra talento, embora estejamos falando de dom, o talento ele pode realmente significar, na língua portuguesa, como uma habilidade ou um dom. Ocorre que no Novo Testamento a palavra talento se refere a uma quantidade de dinheiro, uma quantia muito grande de dinheiro. Ou seja, um talento significaria mais ou menos 1.500, 1.600 dólares, que é diferente do talento lá no Antigo Testamento, que era uma medida de peso, onde um talento significava mais ou menos 45 quilos. Então, há uma diferença entre o talento no Antigo Testamento e o talento no Novo Testamento. Aqui no Novo Testamento, então, não é uma quantia em quilo, mas uma quantia em dinheiro. Mais ou menos 1.500, 1.600 dólares. A Bíblia diz, então, que o Senhor, ele chamou os seus servos e entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, ou seja, vamos colocar aí 1.500 dólares, seria mais ou menos 7.500 dólares. A outro deu 2, que seria mais ou menos 3.000 dólares, e a outro 1.500 dólares. A cada um segundo a sua capacidade, ou seja, o Senhor ele não foi desonesto na repartição dessas quantias. Ele sabia qual era a capacidade de cada um, qual era a habilidade que cada um possuía, e deu a quantia
de acordo com a habilidade que cada um possuía, ou seja, de acordo com a sua capacidade, segundo a sua capacidade, distribuiu e ausentou-se para longe. Continuando a parábola, o texto ele vai nos mostrar que, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Ou seja, ele conseguiu duplicar aquilo que ele possuía. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ou seja, o que recebeu 5 conseguiu duplicar, o que recebeu 2 conseguiu duplicar, o que recebera 1, ele foi, escondeu na terra. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. O que Jesus procura mostrar aqui é que ele deixou para cada um de nós uma capacidade, uma habilidade. E que um dia ele voltará e vai pedir contas a cada um de nós. Não necessariamente na segunda vinda de Cristo ou na nossa morte, pode ser até mesmo hoje ou amanhã. Ele vai vir e vai pedir contas daquilo que nós fizemos com a habilidade que ele nos deu, com a habilidade que ele deixou para cada um de nós. Ele vai pedir contas com os seus servos. O texto então diz que imediatamente, as contas são prestadas e então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Veja, não é a quantidade de talentos que cada um recebeu. Eles receberam a mesma palavra do seu senhor, porque eles foram fiéis. Eles procuraram colocar todas as suas habilidades para granjear outros talentos, outros dinheiros com aquilo que Deus ou o seu Senhor havia deixado para eles. Não é a quantidade, é a fidelidade que está sendo testada. Então, ambos foram elogiados. O que recebera 5, granjeou outros 5, foi elogiado. O que recebera 2, granjeou 2 e também foi elogiado. Mas agora vamos continuar o estudo dessa parábola e vamos ver o que aconteceu com o terceiro servo. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Veja, esse servo, ele recebeu 1 talento, mas ele enterrou esse talento. Ele não usou a sua habilidade para granjear outro talento com ele. Ele não
fez nada, ele simplesmente enterrou o dinheiro. Enterrou e não fez nada. Quando ele enterra o dinheiro, ele também está enterrando junto com aquele dinheiro, né, a sua habilidade. Ou seja, enterrou o seu talento, né, literalmente falando. E este é o grande problema. Porque quando ele não desenvolve a habilidade que Deus tinha dado para ele, quando ele chega e vai prestar contas, dizendo, não, a minha vida está exatamente como o Senhor deixou. Não fiz nada, fiquei com medo, né, fiquei paralisado e não fiz nada. Esse servo, ele não é elogiado. Pelo contrário, ele é chamado de mau e negligente servo. Mau e negligente servo. Então a utilização, né, a não utilização do dom implica na sua perda. Porque o que vai acontecer agora? Além de ser criticado pelo Senhor, agora neste momento o seu Senhor, ele vai chegar para esse servo e vai dizer as seguintes palavras: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Olha essa palavra e pense bem no que ela significa nas nossas vidas. Lembre-se desse texto todos os dias na sua vida. Porque Deus está dizendo o seguinte: tirai o talento. Ele só tinha um, não ganhou nada. Mas Deus disse, tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque ao qualquer que tiver, lhe será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Então, se você não está usando as suas habilidades, se você não está usando o dom que Deus deu a você, cuidado, você pode perder tudo que você tem. Aqueles que usam bem o que foi dado, ainda mais será dado a eles, mais lhe será acrescentado. Mas aqueles que são infiéis, mesmo o pouco que eles têm, lhe será tirado. E qual é o empecilho? Qual é o empecilho na vida dessa pessoa? A Bíblia diz que o empecilho, ou seja, a barreira na utilização dos dons, é um só: o medo. O medo nos impede de avançar. Se você tem medo, eu não quero fazer a palestra, eu não quero fazer a pregação, eu não quero utilizar esse dom, eu não quero estudar, eu não quero praticar aquilo que eu aprendi, eu não quero ajudar as pessoas, porque você está com medo? É isso? O dom que Deus está dando a você, você está simplesmente enterrando? A habilidade que você tem, que Deus passou para você, o conhecimento que você adquiriu, você não está utilizando porque você está com medo? Lembre-se, Deus não disse para aquele servo que tinha um talento e que quando chegou disse, Senhor, eu estava com medo. Eu sabia que o Senhor é uma pessoa que vai cobrar de cada um de nós. Então eu fiquei com medo, escondi e não fiz nada. Lembre-se que Deus não disse para ele, coitado, você está com medo? Você é um pobre, você é um infeliz, né? Vamos tirar um pouco daquele que tem muito e vamos dar um pouco para ele, coitado, porque ele é um medroso. Não foi isso que aconteceu. Deus não disse, tire daquele que tem muito e dê um pouco para aquele que não conseguiu nada.
foi justamente o contrário. Aquele que não tinha nada, ou que só tinha um talento, ele na verdade perdeu tudo. Até o um que ele tinha, ele perdeu. E aqui há um princípio importante, que aquilo que Deus deu a você, se você não utilizar, você vai perder. E vai perder tudo, inclusive outras coisas que você tem. Por quê? Porque se você é uma daquelas pessoas que está procrastinando na sua vida, que está sempre com medo, que está sempre dando desculpas, arrumando justificativas, esperando o momento perfeito para dar o passo de fé, se você é aquela pessoa que está aguardando o momento certo e esse momento nunca chega na sua vida, se você é aquela pessoa que está esperando o dia em que você vai sair da sua zona de conforto, o dia em que você vai fazer, o dia que você vai ajudar, o dia que você vai ensinar na classe, o dia que você vai pregar na igreja, o dia que você vai distribuir um folheto, o dia que você vai melhorar, o dia que você vai estudar, o dia que você vai usar a sua vida para se dedicar à causa, um dia, e esse dia nunca chega na sua vida. O medo está simplesmente paralisando você. Vença esse medo agora, antes que seja tarde demais. Coloque a sua vida nas mãos de Deus e se revista da graça e do poder de Deus que está à sua disposição. Rompa essa barreira. A barreira na utilização dos nossos dons é o medo. Você está aguardando Deus dizer: fulano, beltrano, ciclano, você não tem sido fiel, então eu vou dar o que é seu para outra pessoa. É isso que você quer ouvir de Deus? É isso que você quer escutar da voz, da boca de Deus? Você não está usando o dom. Ele está se deteriorando, ele está acabando. A nossa vida, ela é passageira, a nossa vida está passando rapidamente. O salmista diz que a nossa vida é como o vapor que aparece de manhã e daqui a pouco some. A nossa vida está se esvaindo, está indo embora. Quanto tempo ainda nós temos neste mundo? Nós não sabemos quanto tempo nós vamos viver. Estamos nos escondendo do vírus. Mas um dia ele vai chegar até nós. E aí, o que vai acontecer? Lembre-se, o que não é usado vai se deteriorar. Tiago diz que a nossa vida, além de ser como a névoa, ela é também como a erva, que é cortada de manhã e logo à tarde ela seca. A nossa vida é muito passageira. O que você está esperando ainda para colocar os seus dons em prática, para desenvolver as suas habilidades? Porque o que importa não é quantos talentos você tem, mas se você está usando aquilo que você já tem, aquilo que Deus já te deu, para você passar para próximos níveis. Não compare aquilo que você tem com aquilo que os outros têm. Deus nunca disse: olha, compare o que você tem com aquilo que os outros têm. Você tem um, outro tem dois, outro tem três, outro tem cinco, outro tem 10. Deus não disse isso. Deus não disse para você comparar a sua vida. Deus só disse para você ser fiel naquilo que Ele deu a você. Quando você se compara com os outros, ou você se sente inferior, ou você se sente superior. E quando você começa a se comparar com outras pessoas, você também acaba competindo com elas. E não é isso que Deus quer. Quando você compete com outras pessoas, aí vem a preocupação, vem a insegurança, vem o medo. E você não consegue avançar. Você não tem que ter um grande dom para que Deus possa usá-lo. Você tem que ser fiel naquilo que Deus já deu a você.
vença o medo na sua vida. E permita que hoje você comece a usar todas as suas habilidades para a glória de Deus. Deus deu conhecimento, oportunidades a você. E você está deixando o tempo passar sem usar, sem ajudar, sem abençoar outras vidas. Enterrando seus talentos. E à medida em que você enterra os seus talentos, simplesmente você vai perdendo tudo aquilo que você já possui. Eu quero então já partir para a conclusão da nossa mensagem e dizer a você o seguinte: o que importa não é o tipo ou a quantidade de dons que você possui, mas se você está usando esse dom, se você está sendo fiel na utilização desse dom. Encerro então trazendo para você um exemplo que foi a vida de Davi, a unção de Davi. Está escrito lá no livro do profeta Samuel. Saul havia se desviado de Deus, ele não queria mais ouvir o profeta, e o profeta então deixou Saul de lado e foi obedecer a ordem de Deus para ungir um novo rei em Israel. E Deus então manda Samuel ungir esse novo rei. Deus não disse a Samuel quem seria o rei, mas ele disse para Samuel as seguintes palavras: enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, Jessé é o pai de Davi, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Samuel obedece, vai até a casa de Jessé. Quando ele chega na casa de Jessé, ele diz que veio sacrificar ao Senhor, e eles preparam então ali um grande jantar, onde Samuel então vai ser apresentado ao novo rei, que ele deveria ungir dentre os filhos de Jessé. A Bíblia então relata o seguinte, que naquele momento, santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua grandeza, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Quando o filho mais velho foi colocado diante de Samuel, ele vai ungir, ele praticamente tinha certeza que aquele era o filho que seria ungido rei de Israel. Boa aparência, um indivíduo forte, musculoso, jeito de soldado, características até de rei. Então ele diz: eu estou diante do próximo rei de Israel. Ele pegou aquele chifre com óleo, virou em cima de Eliabe, mas o azeite não saiu. Ele não pôde ungir a Eliabe, simplesmente porque ele não era o rei. E Deus disse a Samuel: Samuel, você está olhando apenas a aparência, mas eu estou olhando o coração, não é ele. Temos a continuação do texto, que vai então trazer para nós os demais filhos de Jessé. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então fez Jessé passar a Sama, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé aos seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé:
o Senhor não tem escolhido a estes. A cada filho de Jessé que passava, ele ia derramar aquele azeite, mas o azeite não saía. O azeite não fluía. Até que Samuel, então, ele faz uma pergunta a Jessé. E nessa pergunta, ele diz: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. O que nós temos aqui? O profeta Samuel, ele, quando tentou ungir os irmãos de Davi, simplesmente o óleo não fluía. E quando Davi chegou para ser ungido rei, embora Davi não fosse nem chamado para aquele ritual, Davi nem estava presente, ele foi simplesmente ignorado. Ele estava lá apacentando o rebanho do seu pai. Mas Deus mandou chamá-lo. E quando Samuel colocou aquele óleo sobre Davi, o óleo fluiu sobre a sua cabeça. E ele foi ungido rei de Israel. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que Davi, ele foi ignorado. Ele era o menor de seus irmãos. Mas a bênção dele estava guardada. Porque ele era fiel. Ele foi fiel a Deus durante o período em que ele estava apacentando aquele rebanho. E Deus vai abençoar a sua vida. A bênção que tem que chegar até você, ela chegará. E você será abençoado e será o que você foi destinado a ser. Embora Davi fosse ignorado pelo seu pai, desprezado pelos seus irmãos, embora ele ficasse solitário lá no campo, ele não ficava reclamando. A única coisa que Davi sabia fazer era usar bem a sua funda, que era uma espécie de atiradeira que ele usava. E lá no campo, o único dom que Deus havia dado a ele ficava treinando todos os momentos. Ele era um jovem ainda, ele era pequeno. O dom que ele recebeu também era um dom aparentemente insignificante. Era um pequeno dom. Não era o dom de um guerreiro, de levantar uma espada, de ser capacitado na utilização de lanças, escudos. Não, era apenas jogar pedras com uma funda. Mas Davi nunca ficou reclamando. Ele pegava a sua funda e usava esse dom que Deus havia dado a ele. Ele ficava treinando. Ele treinava em todos os momentos, porque esse foi o dom que Deus lhe deu. E foi isso que fez com que Davi, mais tarde, derrotasse o gigante. Foi isso que fez com que Davi, mais tarde, chegasse ao trono de Israel. Imagine se Davi ficasse lá no campo, reclamando, triste, questionando: por que eu não recebi um grande dom? Por que eu não recebi uma capacidade melhor? Por que Deus não me deu mais? Por que eu não sou melhor do que os meus irmãos? Por que eu não sou melhor do que os outros? Por que eu tenho só esse dom de atirar pedras? Mas se Davi não tivesse valorizado esse dom, se Davi não tivesse praticado aquilo que Deus deu a ele, o óleo não teria fluído sobre a sua cabeça. Ele teria fluído para outra pessoa. E é isso que muitas pessoas perdem. Não importa o que Deus tenha dado a você.
É isso que você precisa desenvolver. E quanto mais produtivo você for, mais Deus investirá em você. Quanto mais você realizar com o dom que Deus lhe deu, mais Deus vai proporcionar a você. Aquilo que outros não estão fazendo, enterrando seus dons, Deus vai tirar dessas pessoas e vai dar a você. E é isso que muitas pessoas perdem. Quanto mais produtivo você for, mais Deus investirá em você. E quero então encerrar essa nossa reflexão dizendo o seguinte: a utilização do dom irá maximizar o seu potencial, o potencial da sua vida. Foi o que aconteceu com Davi. Ele usou o que tinha para usar. Ele valorizou o que tinha que valorizar. Ele valorizou o pouco que ele tinha e Deus o abençoou com muito. Se você simplesmente for fiel naquilo que Deus deu a você, se você usar o que Deus te deu, eu acredito fielmente que Deus está prestes a aumentar mais e mais na sua vida. E você vai passar para o próximo nível. Você vai conquistar novos dons. Você vai ter novos talentos. Vão se abrir para você novas oportunidades. Você vai alcançar a plenitude da sua vida. Você vai passar para o próximo nível, porque você vai cumprir na sua vida o destino que Deus tem para você. E eu quero dizer para você neste momento, e quero deixar esta palavra como uma palavra profética de Deus para a sua vida. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que neste momento você possa receber essa palavra em seu coração. E em nome de Jesus, que você seja esse servo fiel. Não deixe a oportunidade passar e você perder aquilo que você já tem. Mas que você possa aproveitar essa oportunidade e abrir portas para próximos níveis na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se você ainda não recebeu Jesus como Salvador, faça isso nesta hora. Entregue o seu coração a Ele e diga para o Senhor: Senhor Jesus, sei que sou um pecador, mas eu me arrependo dos meus pecados e te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Se você fizer essa oração, Deus, com certeza, virá até a sua vida, entrará no seu coração, abençoará você. Então, procure uma igreja onde Cristo é pregado e procure servi-lo cada dia mais. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.